Imagine controlar uma história onde suas escolhas reescrevem a realidade, onde cada decisão tem peso real, não só para os personagens, mas para você. Sério, pense nisso. Qual foi a última vez que um filme te fez chorar por algo que você causou? Quando um livro te fez sentir culpado por uma decisão que você tomou? Eu sou Luiz Proença e hoje a gente vai desmontar essa ideia de que videogame é só uma diversão vazia. Vamos nos aprofundar nessa evolução de simples pixels até experiências que expõem nossa própria humanidade. Desde os tempos mais antigos, contar histórias é o que nos diferencia como espécie. No passado, elas eram passadas ao redor de fogueiras. Depois vieram os livros, o teatro, o cinema. Cada meio adicionando uma nova camada à experiência narrativa. Os livros nos deram profundidade, o teatro nos deu presença, o cinema nos deu imersão. Mas faltava algo essencial: a agência. E então surgiram os videogames. Uma mídia tão revolucionária que ainda estamos tentando entender seu verdadeiro impacto. No início eram simples, pontos de luz em uma tela, representações simples de esportes ou batalhas espaciais. Mas mesmo naquela simplicidade já existia uma semente revolucionária. Pela primeira vez a audiência podia mudar o rumo da história. O que diferencia os jogos de todas essas mídias anteriores? Simples, a interatividade. Um conceito tão fundamental que hoje tomamos como garantido, mas que representa uma ruptura completa de milhares de anos de storytelling. Quando lemos um livro ou assistimos um filme, somos observadores passivos. É como assistir um acidente de carro em câmera lenta. Podemos sentir ou reagir, mas não podemos fazer nada. O autor ou diretor determina cada detalhe, cada emoção, cada momento. Somos convidados para a história, mas não temos voz na sala. Mas nos jogos nós somos os responsáveis. Somos os heróis, os vilões, os salvadores ou até os destruidores. E é essa transferência de poder narrativo que muda tudo. Do ponto de vista de design, essa mudança representa um desafio monumental. Como contar uma história coerente quando você não controla o protagonista? Um exemplo simples e pouco valorizado é Raptus, um jogo de navegador do Congregate que nos engana justamente porque acreditamos cegamente na visão do protagonista. Algo que mais tarde faz com que você se sinta cúmplice de um crime, mesmo sem saber o que você estava fazendo. Mas isso realmente faz diferença? Foi você que pressionou a tecla múltiplas vezes para que tudo acontecesse. No começo, a narrativa nos jogos era quase inexistente, e por uma boa razão. Os desenvolvedores trabalhavam com limitações técnicas que hoje parecem impossíveis de imaginar. Um cartucho de Atari de 2600 tinha apenas 4 KB de memória. Para contextualizar, o texto desse roteiro ocupa mais espaço que isso. Pac-Man fugia de fantasmas, Mario precisava salvar a princesa, e isso era suficiente. A narrativa era minimalista, mas eficaz. Era o herói e sua missão em sua forma mais pura e simples. O que hoje chamamos de ludonarrativa, a forma como as mecânicas de jogos contam histórias, estava nascendo nesse momento. O que esses primeiros jogos nos ensinam é algo que grandes estúdios parecem ter esquecido. Você não precisa de cutscenes de 20 minutos para contar uma história envolvente. Miyamoto, criador do Mario, entendeu isso perfeitamente. Um bom sistema de gameplay pode transmitir sensações e propósitos sem um único diálogo. Aprende aí, Kojima. Brincadeira. Mas há uma lição profunda aqui. A história não precisa ser contada, ela pode ser descoberta. Jogos como Metroid revelam isso de forma brilhante. Durante toda a aventura, você controla um caçador de recompensas espacial silencioso em uma armadura. Ao completar o jogo, rapidamente você é recompensado com uma revelação. O protagonista do jogo é uma mulher, Samus Aran. Esse twist final, que pode ser banal hoje em dia, foi revolucionário em 1986. E a beleza é que foi comunicado sem narração, apenas retirando o capacete do personagem. Os anos 90 trouxeram uma revolução narrativa.
Com tecnologia mais avançada, principalmente CD-ROMs que podiam armazenar centenas de megabytes ao invés de kilobytes, os desenvolvedores puderam criar personagens com motivações complexas, dilemas morais e até traumas. Solid Snake não era apenas um soldado cumprindo ordens. Era um homem questionando a moralidade da guerra, das armas nucleares e da lealdade cega. Metal Gear Solid incorporou temas anti-guerra tão profundos quanto qualquer filme do Kubrick, mas com uma diferença crucial. Você não apenas absorvia a mensagem, você vivenciava através do gameplay. Metal Gear foi revolucionário porque Hideo Kojima entendeu algo fundamental sobre storytelling. Um bom protagonista não é definido pelo quão forte ele é, mas pelo quão humanamente ele falha. E o mais importante, ele entendeu que videogames poderiam transmitir mensagens de formas que nenhuma outra mídia poderia. Lembram da luta contra o Psycho Mantis? Para derrotá-lo, você precisava fisicamente mudar seu controle para outra porta do console, porque o vilão podia ler a sua mente. É uma quebra de quarta parede que só funciona em videogames. Não há um equivalente cinematográfico ou literário para isso. Final Fantasy VII levou esse conceito de protagonista falho ainda mais longe. Cloud Strife não é apenas um herói típico, ele é um homem com identidade fragmentada, memórias falsas e profunda insegurança, abordando temas como terrorismo ambiental, exploração corporativa e identidade pessoal de formas surpreendentemente maduras para 1997. Os anos 2000 elevaram ainda mais o nível. As histórias agora abordavam temas como livre-arbítrio, existencialismo e o custo humano da violência. Pela primeira vez, jogos foram amplamente reconhecidos como uma forma de arte narrativa, não apenas diversão. Shadow of the Colossus, lançado em 2005, revolucionou a narrativa minimalista. Quase sem diálogos, o jogo conta uma história através da paisagem, da música e do gameplay. Cada colosso que você derrota não traz triunfo, mas culpa. Você gradualmente percebe que pode ser o vilão da história, e essa revelação vem não através da exposição, mas do design puro. O estúdio Santa Mônica fez algo brilhante do ponto de vista narrativo. Ele pegou basicamente um deus furioso que mata tudo que vê pela frente e adicionou apenas uma única variável, a paternidade. Kratos em God of War não era apenas fúria descontrolada, era um pai tentando encontrar redenção. Um deus da destruição lutando para proteger seu filho e romper o ciclo de violência. O que torna a jornada tão impactante é que você testemunha essa evolução através dos seus atos, não apenas suas palavras. E essa decisão transformou o personagem completamente sem negar o seu passado. As mesmas mãos que destruíram deuses agora protegem um filho. É poético e dolorosamente humano. BioShock dizia: um homem escolhe, um escravo obedece. Mas e você, jogador? Quantas vezes você obedeceu instruções de jogos sem nem questionar? O jogo usou a própria natureza dos videogames de seguir objetivos como um comentário sobre livre-arbítrio. E aqui está o ponto crucial, o twist de Would You Kindly funciona apenas em um videogame. Não teria o mesmo impacto em um filme ou um livro porque se baseia na nossa expectativa como jogadores de seguir instruções sem nem questionar. A década de 2010 trouxe protagonistas que desafiavam as noções tradicionais de heroísmo. Não eram mais avatares de poder ou moralidade inquestionável. Eram pessoas ou seres com traumas, falhas e muitas vezes objetivos que nos deixam desconfortáveis. Ellie em The Last of Us representava algo revolucionário, vulnerabilidade como força. Não era sobre ser o mais forte, era sobre resistência, sobre continuar mesmo quando tudo parece perdido. Sobre encontrar beleza em um mundo destroçado e sobre as terríveis decisões que o amor nos leva a tomar. Joel salva Ellie no final do jogo, mas ele salva a humanidade? A resposta é não. E isso nos deixa desconfortáveis, porque talvez no lugar dele faríamos o mesmo. Disco Elysium, um dos melhores jogos já feitos, levou isso a níveis completamente novos, com um protagonista literalmente fragmentado por suas próprias neuroses, ideologias e vícios. Seus pensamentos não são apenas narração, são personagens com voz própria debatendo dentro da sua cabeça.
Undertale desafiou a própria mecânica dos RPGs perguntando: e se você não precisasse matar ninguém? E se a violência fosse apenas uma escolha, não uma necessidade? Os devs construíram um sistema onde matar monstros é fácil, mas entendê-los e poupá-los requer esforço. É uma inversão brilhante da fórmula tradicional de RPG. Quantas vezes em outros RPGs você massacrou monstros sem nem se questionar? Undertale faz você se sentir culpado por seguir a maior convenção do gênero. É brilhante e assustador ao mesmo tempo. Mas por que ainda lembramos de certas decisões em jogos mesmo anos depois? É o poder da escolha. Aquela sensação que você não está assistindo a história, você está dirigindo ela. Nos videogames, nossas escolhas importam, ou pelo menos sentimos que importam, o que acaba tendo o mesmo efeito. Diferente de um filme onde apenas acompanhamos a jornada de um personagem, nos jogos nós vivemos essa jornada. E o mais importante, assumimos a responsabilidade pelas consequências. Pegue Mass Effect como exemplo. Você constrói relacionamentos com sua tripulação por 3 jogos inteiros. Quando chega a hora de decidir quem vive e quem morre, o peso é real, porque você se importa com aqueles personagens. Suas ações Paragon Renegade moldam não apenas como outros personagens veem você, mas quais opções você tem disponíveis em situações futuras. Em The Walking Dead, a frase "Clementine vai se lembrar disso" é mais assustadora que qualquer jumpscare. É uma mensagem simples, mas que te faz pensar 2 vezes em cada decisão. The Walking Dead mostrou que as escolhas mais impactantes não são sobre salvar o mundo, são sobre quem você decide ser. Quando você precisa decidir quem recebe a última ração de comida ou se mente para proteger uma criança, essas pequenas decisões pessoais carregam mais peso emocional do que qualquer decisão épica. Num mundo onde as experiências estão cada vez mais padronizadas, os games oferecem algo revolucionário, histórias genuinamente pessoais. Você não apenas observa, mas participa, escolhe e descobre. Pense nisso, qual foi a última vez que você leu um livro e achou um capítulo que ninguém mais encontrou? Ou assistiu um filme e encontrou uma cena que estava escondida só para você? Em jogos isso acontece constantemente. É por isso que videogames não são só entretenimento, são laboratórios de experiência humana. São espaços onde podemos mergulhar na nossa própria humanidade através de escolhas e descobertas que têm peso real, mesmo que virtual. E se você quiser aprender a criar experiências únicas e não só seguir tutoriais genéricos, confira meu curso na descrição. Lá eu mostro como os grandes estúdios criam momentos que ficam gravados na memória dos jogadores. E você? Qual decisão em um jogo te fez parar e pensar de verdade? Deixe nos comentários porque essa conversa tá só começando. Até o próximo vídeo e lembre-se, decisões importam em games, mas o seu like importa mais ainda.